Olá, meus alunos, né? Lindões e lindonas do nono ano. Espero que todo mundo esteja bem, com saúde, vocês e os familiares de vocês, porque esse vírus aí tá assustando muita gente, né? Espero que estejam tomando todos os cuidados necessários, né? Ficar em casa. Eu sei que é ruim para todo mundo, pra gente também ficar em casa. Eu também não aguento mais ficar em casa, mas é um mal necessário, né? Sei que vocês também estão morrendo de saudade da minha pessoa, né? Apesar da gente estar se conhecendo agora, o primeiro ano, né? Primeiro ano que a gente está tendo aula junto, mas, né, isso daí não quer dizer nada. Também estou morrendo de saudade de vocês, tá? Mas agora vamos ao que interessa, né? Que é a matéria. A gente vai, por enquanto, ficar por aqui, né? Assistindo a aula online, porque a gente não pode sair de casa, né? E se Deus quiser, brevemente a gente vai poder se encontrar, né? E passar isso aqui tudo para sala de aula, né? Porque para interagir com vocês, que é muito importante ter essa interação, né? Falar sozinha é muito ruim, né? Então tem que ter uma chamada de atenção de vez em quando, né? Falar o nome alto para responder, isso daí que é bom pra caramba, né? Mas vamos lá. Algumas coisas aqui a gente já falou, né? Como foi a última matéria, vou dar uma revisãozinha para a gente já entrar na próxima matéria, né? Velocidade que a gente já viu, né? A velocidade é o quê? É como o móvel se desloca, né? O deslocamento de um móvel, ali está como corpo, né? E isso aí a gente tem uma fórmula, né? Aquela formulazinha que a gente já fez até alguns exercícios em sala de aula, que é a fórmula da velocidade média, né? Velocidade média, a fórmula é ΔS sobre ΔT. Lembram disso? ΔS é a variação do espaço, né? É o deslocamento. ΔT é a variação do tempo. Essa dali é a nossa primeira formulazinha. A gente pode trabalhar essa fórmula aí quando eu quero achar a velocidade média de um móvel, né? Aqui a primeira fórmula, né? Eu coloquei ali embaixo o que significa cada letrinha, né? Isso aí também vocês já sabem, porque eu já passei isso aí na aula para vocês. Aqui tá o significado, né? ΔS, que é lá da fórmula. O que é ΔS? É a distância, o deslocamento final menos o deslocamento inicial. E ΔT é o tempo final menos tempo inicial. Isso tudo a gente já viu na sala, eu só estou relembrando, tá? E na velocidade média, essa mesma fórmula da velocidade média, eu posso calcular a velocidade média. Vocês estão vendo ali embaixo? Tem a fórmula para calcular o tempo e tem a fórmula para calcular o espaço. Então a gente tem 3 fórmulas em uma só, tá? Que a gente pode utilizar. Não esquecendo que tanto para a velocidade média como para a aceleração, que é o que a gente vai ver na próxima matéria, eu posso fazer conversão. Conversão é o quê? A velocidade média é sempre expressa em quilômetros por hora ou metros por segundo, tá? Se no meu problema está quilômetros por hora, mas eu quero o resultado em metros por segundo, eu tenho que fazer essa conversão, né? Qual a conversão? Dividir por 3,6. Dividir por 3,6. Por quê? Cada segundo tem 3, cada hora equivale a 3,6 segundos. Quando eu quero, meu resultado está lá em metros por segundo, só que eu quero em quilômetros por hora, ao invés de eu dividir, eu vou multiplicar por 3,6, porque cada hora equivale a 3,6 segundos, 3.600 segundos, mas aí a gente reduziu, ficou 3,6. Isso aí também a gente não pode esquecer, tá? Cadê? Então, a velocidade média sempre vai estar expressa em quilômetros por hora ou metros por segundo. Não pode ser quilômetros por segundo, não pode ser metros por hora, não pode ser. Ou é quilômetros por hora ou é metros por segundo, tá?
dependendo do que eu perguntar, né? O resultado que vocês acharam lá está em quilômetros por hora, mas eu quero metros por segundo, vocês vão fazer aquela conversãozinha aqui. Se for quilômetros por hora e eu quero metros por segundo, eu divido. Se for metros por segundo e eu quero quilômetros por hora, eu vou multiplicar, certo? Aí a gente tem um exemplo ali, ó. Um ônibus parte às 15 horas de São Paulo com destino a Rio de Janeiro e previsão de chegada às 21 horas, certo? Calcule a velocidade média em metros por segundo dessa viagem que dista 450 quilômetros. O que a gente já viu ali? Ali, no problema, está em quilômetros por hora, né? Só que eu quero, no meu resultado, metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Primeiro eu vou calcular normalmente, vou achar um resultado, né? E depois eu vou fazer o cálculo da conversão. Se é quilômetros por hora, eu vou dividir por 3,6, que eu vou achar o meu cálculo, o meu resultado em metros por segundo. Beleza. Mas outra coisa que a gente vê ali, eu não falei que a velocidade média, né, é ΔS sobre ΔT, e ΔS é deslocamento final menos deslocamento inicial, e ΔT, tempo final menos tempo inicial. Aqui, no problema, eu tenho as duas coisas. Eu tenho o tempo inicial e o tempo final. A distância, o deslocamento, eu só tenho o deslocamento final. Quando meu deslocamento final eu sei, né, a gente tende, né, a calcular o meu deslocamento inicial a zero, como se fosse zero, porque ali eu já tenho o final, né? Então, na minha fórmula, como é que vai ficar? Ali, ó, velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Ótimo, beleza, né? A distância, deslocamento final, 450 quilômetros. Deslocamento inicial, que não tem, eu não mencionei no meu problema, zero. Tempo final, 21 horas. Tempo final lá, ó, que eu cheguei no local às 21 horas, né? Tempo inicial, 15 horas, porque eu saí do local às 15 horas e cheguei às 21 horas, certo? Beleza. Então, a velocidade média ali, né? Em cima da fórmula ali, 450 menos zero, que é o deslocamento final menos o deslocamento inicial, né? E 21 menos 15, que é o quê? É sobre, né? 21 menos 15, que é o tempo final e o tempo inicial. Vai dar o quê ali? 450 dividido por 6, né? Que é a velocidade ali média. E a velocidade média aí desses 450 dividido por 6 dá 75 km por hora. Eu parei aqui? Não, por quê? No meu problema, eu quero metros por segundo. Tá escrito aqui, ó, metros por segundo. Então, o que eu tenho que fazer? Ali, ó, fazer a conversão. Se tá em quilômetros por hora, eu tenho que passar para metros por segundo. Vou fazer o quê? Dividir por 3,6, que vai dar o valor de 20,83 metros por segundo. Esse é o meu resultado. Se eu fizer até aqui está errado, tá, porque eu não quero quilômetros por hora, eu quero metros por segundo, que é o que eu achei agora, tá? E a aceleração ali, agora vamos começar a outro módulozinho, né? Vai determinar o quê? A quantidade de movimento de um corpo, né? Aceleração é a grandeza que indica a variação dessa velocidade média. Quanto à velocidade média? Eu tenho deslocamento sobre o tempo. Na aceleração, eu tenho a velocidade sobre o tempo. E o meu resultado sempre vai ser em metros por segundo ao quadrado. Velocidade média, quilômetros por hora ou metros por segundo. Aceleração sempre vai ser por metros por segundo ao quadrado, certo? E ali, ΔV é o quê? Velocidade final menos velocidade inicial, certo? ΔT, tempo final menos tempo inicial. Isso aí não muda muito, é bem parecido com a da velocidade média, né? E a aceleração escalar instantânea é aquela aceleração, se a gente não utiliza a fórmula. No momento, naquela hora ali, eu olho, tá marcando tanto. Aquilo dali é aceleração escalar instantânea, tá? Então, vamos lá para os exercícios, ó. Um móvel de aceleração, certo? Um móvel tem sua velocidade alterada de 36 km por hora para 54 km por hora. Ela teve essa variação de velocidade.
em um intervalo de tempo de 2,5 segundos, né? Aí você já está vendo que tem alguma coisa errada, porque ali está quilômetros por hora e embaixo está segundo, né? Tem alguma coisa errada aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente tem que passar, né? Lá em cima, né? Os 54, que está em quilômetros por hora, e o 36, né? Que também está em quilômetros por hora, a gente tem que passar para metros por segundo, né? Então, o que a gente vai fazer? Dividir por 3,6. Então, os 54 quilômetros por hora vai equivaler a 15 metros por segundo. E os 36 quilômetros por hora vai equivaler a 10 metros por segundo. A gente vai fazer a conversão. O 2,5 continua sendo a mesma coisa, não vai mudar, tá? Porque tá certo. O que estava errado é lá os 54 quilômetros por hora e os 36 quilômetros por hora, que a gente já fez a conversão, né? Aí a gente vai fazer o cálculo, ótimo, né? Aceleração é ΔV, cadê? Sobre ΔT, tá? E a gente vai passar para a fórmula aqui, né? ΔV ali, que é a velocidade média, velocidade ali, 15 menos 10, que é o que a gente já tem aqui, né? Velocidade final menos a velocidade inicial. E aqui, que é o tempo, né? Que é expresso em segundos. Lembra que eu falei quando a gente não tem um tempo inicial, quando a gente não tem uma quilometragem inicial, né? Um deslocamento inicial equivale a zero, tá? Então, ali seria, né, se a gente fosse colocar ali, 2,5 menos zero. Mas como não precisa colocar, a gente vai colocar direto, 2,5, tá? Então, a aceleração dali vai ser o quê? Como é que eu vou calcular? 15 menos 10, né? Que vai dar o quê? 5, mas ali a gente já fez direto, dividido por 2,5. Meu resultado é o quê? Aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Não pode esquecer nunca que é ao quadrado, certo? Na plataforma, eu deixei lá uns exercícios, né? Inclusive uns exercícios do livro também, que eu coloquei lá as páginas do livro, bonitinho para vocês fazerem, né? A gente já fez exercício sobre velocidade média, né? Aceleração a gente não tinha feito porque a gente não tinha começado a matéria ainda. Eu coloquei aí para vocês, tá? Então, esses dois exercícios, esses dois capítulos estão em um só. Então, eu coloquei na plataforma para vocês fazerem os exercícios do livro, né? Que é bem parecido com esses exercícios que eu passei para vocês, tá? E também tinha um exercício dirigido antes, né? Que eu também já passei, espero que vocês tenham feito. Até porque eu sempre falo para vocês que para a gente aprender, a gente tem que treinar. Se não treinar, a gente não aprende, né? Ainda mais que vocês não estão podendo olhar para mim, né? Então, falando aqui, vocês vão... a capacidade de captação vai ser bem menor. Então, se vocês não fizerem exercício, né? A captação ainda vai ser bem menor ainda. Então, vão lá no portal, lá na plataforma, façam o exercício dirigido, tá? Faça os exercícios que eu passei para vocês agora em relação ao livro, tá? A gente tem tempo aí a beça para fazer. E na próxima aula a gente já vai começar com outra matéria nova, né? Que é o estudo dos vetores, que é o estudo da força e dos movimentos. A gente já vai começar com lei de Newton, né? Que também, para a lei de Newton, a gente vai ter mais umas formulazinhas que a gente vai aprender, tá? Espero que vocês tenham entendido aí, relembrado e entendido a próxima matéria que eu dei agora, né, de aceleração. Façam os exercícios, fiquem bem, se cuidem, tá? Não chorem por mim não, porque daqui a pouco eu tô com vocês, né? Daqui a pouco a gente tá todo mundo junto e que tenham bastante saúde. Agora é o momento para ficar em casa, né? Para curtir a família, né? E depois a gente vai se encontrar e vai ter que dar um up aí nessa matéria. A gente vai poder ir mais para o laboratório, né? Fazer bastante coisa no laboratório, né? Mas por enquanto a gente tem que ficar dessa forma, tá? Um beijo no coração de vocês, tá? Muita saúde e se cuidem, tá? Até semana que vem, se Deus quiser.